Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estudar a nossa lição de número 11, dia 13 de setembro de 2015, baseado no segundo capítulo do livro do profeta Jeremias, e no capítulo 3, versículos de 1 a 5. O tema desta lição, Jeremias denuncia as duas maldades do povo de Israel. Para termos uma noção geral do livro do profeta Jeremias, é importante nós termos a introdução que ficou faltando do capítulo 1. Nós estávamos em viagem, não deu tempo, não deu oportunidade de nós fazermos uma introdução ao livro do profeta Jeremias. Introdução essa que é extremamente importante para você situar o profeta no seu tempo e no seu espaço. Uma vez que você tem uma noção de onde o profeta está, que situações ele está confrontando e onde ele quer chegar através daquilo que Deus dá a ele. Tudo tem um foco, tudo tem uma meta, um objetivo. Quando você tem esse panorama, você já tem assim, uma noção de como as coisas estavam andando. Isso é dado no capítulo 1, que a gente vai fazer uma passagem extremamente rápida. No capítulo 1, nós encontramos o tempo em que o profeta profetiza. A primeira parte, a primeira palavra, por assim dizer, as primeiras palavras do livro, definem exatamente o conteúdo do livro. O que tem nesse livro do profeta Jeremias? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então aí a gente tem uma situação, nós temos o profeta sendo situado no seu espaço. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Então nós temos aqui o espaço e o tempo em que o profeta profetiza. Para nós termos uma noção da situação espiritual do povo de Israel nessa época, é importante nós sabermos como foi o reinado de cada um desses reis, o que eles trouxeram de bom e de ruim. E aí vocês façam uma pesquisa nos livros, no livro dos reis e no livro das crônicas, e vocês vão ter um panorama. Segundo livro dos reis, capítulo 25, primeiro livro das crônicas, capítulo 6, vocês vão ter uma noção espaço-temporal. As referências aqui vão remeter para a época desses reis, e aí procurem lá ver qual era a situação de cada um desses reis, a fim de ter uma noção de qual é o contexto em que o profeta profetiza. Se a situação espiritual é boa, se a situação espiritual é ruim. Então nós temos uma descrição do período em que o profeta Jeremias profetiza. Faríamos isso com mais detalhes se nós estivéssemos estudando o capítulo 1. Mas pode ser que numa hora eu consiga fazer uma recapitulação, aí eu estudo e passo o vídeo para vocês, depois dou o link para vocês estudarem essa parte. De modo geral, nós temos aqui alguns reis que realmente foram péssimos reis e alguns que foram medianamente bons, como Josias, por exemplo. Josias reinou um bom período e foi um bom rei. Foi o que promoveu as reformas e combateu a idolatria. Porém, conseguiu tirar o aspecto externo da idolatria, mas o aspecto interno, que era o que realmente motivava a idolatria, ele não conseguiu fazer. Entretanto, é nessa época que é encontrado o livro da lei perdido dentro da casa de Deus. Aí eles encontram e aí promove toda uma reforma, e então
nós vamos vendo que esse período é um período que tem fases boas e fases ruins. Temos também os antecedentes, Manassés, foi um dos piores reis de Israel, e Zedequias, que também foi um que nós vamos ver dentro do próprio livro, algumas confrontações que Jeremias tem com esse rei Zedequias, que é um rei que busca as alianças que Deus proibiu. Em síntese, os dois problemas básicos do livro, que Deus confronta nas profecias de Isaías, nas palavras que Deus dá a Isaías, nós temos a idolatria e nós temos a falta de confiança em Deus e busca de alianças políticas que são já de muito tempo proibidas, e é exatamente nesse contexto em que o profeta surge. A liderança no tempo desse profeta, do profeta Jeremias, estão extremamente comprometidas com a quebra da aliança. Reis, sacerdotes, profetas, líderes de modo geral, todos eles estão, que era a estrutura, né, de governo daquela época, tanto civil como religiosa, todos eles estavam numa situação em que as alianças com as nações poderosas, seguindo a tendência, né, que nós vemos lá no livro do profeta Isaías. Então agora Jeremias nos dá uma visão bem mais interna desse período. O profeta Isaías cobriu esse período, de modo que a gente vai ver nos seus tempos de vida. Nós vemos o clímax lá na época em que Deus derruba a Assíria, e aí nós temos uma sequência temporal que cobre aqui o profeta Jeremias, em que há uma forte tendência de aliança com o Egito, que se torna uma potência, entre aspas, até chegar de fato o domínio completo por Nabucodonosor e pelos imperador babilônio. Então aí Babilônia assume a hegemonia, o poder mundial, e então o confronto de Israel vai ser exatamente contra esse poder que eles não entendem que devem subjugar-se a eles por conta de problemas da quebra da aliança. A quebra da aliança e a idolatria em Israel é que desestrutura e desestabiliza toda a sua força. Ou seja, a partir do momento em que o pecado de idolatria domina o povo, então praticamente esse abandono é que leva à derrocada final, e o profeta Jeremias é o profeta que vai agir, como nós vimos na chamada dele. 4 verbos definem um aspecto negativo, que a gente chama assim, de aspectos negativos do chamado do profeta. Ele foi levantado, versículo 10 do capítulo 1, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Era um demolidor. Por outro lado, 2 verbos que qualificam o aspecto positivo do profeta: edificar e plantar. Bem, demolição, destruição, ruína, queda, erradicação, arrancar pela raiz, estão vinculados a uma postura de contumácia, de desobediência e falta de arrependimento. Aqueles que são confrontados com a mensagem do profeta e se arrependem, então vem outro aspecto, que é o aspecto da plantação e o aspecto da edificação. O profeta vai ser esse determinador, né? Quem reage positivamente à sua mensagem, se quebranta e se arrepende, recebe a plantação e a edificação. Do contrário, quem recebe a sua mensagem e endurece cada vez mais a cerviz, resultado, ruína, queda, destruição e demolição de modo geral. Então aí é mais ou menos um panorama que a gente tem do que a gente vai ver nas profecias, e, acima de tudo, nós vamos ver também que Deus assegura ao profeta, dá a ele a certeza de que as suas palavras não são palavras dele, do profeta Jeremias, mas são palavras que Deus coloca em sua boca. Daí, como tem um livro aqui, nós estaremos lendo essa semana,
né, o autor dá o título do livro, falando sobre Jeremias, dá o título do livro o seguinte: Um homem com a boca cheia de fogo. Título do livro. Exatamente como ele define o livro do profeta Jeremias e o seu ministério. Ou seja, o Senhor coloca as palavras na boca de Jeremias e cada um tem que se posicionar de um modo que o enquadre dentro dos 4 verbos de demolição ou o enquadre dentro do aspecto da plantação e edificação. Assim, então, com essa garantia, Deus já está avisando logo no capítulo 1 que as potências do norte, Babilônia, está se aproximando para executar o juízo de Deus. Juízo sobre uma nação que o abandona, e então isso é extremamente claro, e Deus vai descortinando isso a partir das profecias daquilo que ele dá ao profeta. Hoje nós vamos, no capítulo 2, ver exatamente como o profeta Jeremias começa a exercer o seu ministério. O profeta Jeremias começa a exercer o seu ministério nesse capítulo 2, e a temática é exatamente a denúncia que Deus faz às 2 maldades de Israel. Então, essa denúncia, nós vamos ver o capítulo traz, de um modo bem vívido, ele retrata Israel como uma mulher infiel. Deus, o marido fiel, traído, e Israel, aqui vocês vão ver as figuras que são construídas, são todas tiradas de uma relação de um marido com uma mulher que tem, conforme o capítulo 3 vai dizer, a testa de uma prostituta e que não quer ter vergonha na cara. Esse é o panorama. E o mais interessante é que os amantes dessa prostituta são sustentados pelos bens do Senhor Yahvé dos exércitos. Ou seja, o que Deus dá para essa nação, ela utiliza isso para sustentar e nutrir e chamar a atenção dos amantes. Essa é a figura profética que Jeremias já começa a chamar a imaginação da nação para poder eles terem mais ou menos uma ideia da situação. Como é que Deus está vendo a relação, né, que nós vimos lá no profeta Isaías, que foi quebrada, e aqui, então, agora o profeta vai aprofundar isso. Né? Deus vai mostrar por dentro, usa Jeremias para exatamente mostrar o retrato falado da nação de Israel. Isso é extremamente dramático, e é o que nós vamos nos concentrar aqui. A garantia do profeta, para poder entrar com esses oráculos pesados dentro dessa nação, que é extremamente opositora, desde a liderança, profetas, sacerdotes, reis, todo mundo está numa condição de oposição a Deus. E a nação, como um todo, não vai ser diferente. Pecado na esfera do governo civil, do governo religioso, o que nós vamos esperar de toda a nação? Se o exemplo não vem de cima, o bom exemplo não vem de cima, não se espera que tenham bons exemplos embaixo. Né? A tendência sempre é essa. Porém, quando se tem bons exemplos em cima, então a gente espera que, pelo menos, essa liderança esteja passando para os liderados uma postura que venha, né, ser seguida. E como Israel é colocado dentro da terra prometida para ser a nação de Deus, para ser o povo de Deus, então é importante que essa liderança esteja em boas condições. E, infelizmente, nós vamos ver que no capítulo de número 2, nós já temos o primeiro confronto de Deus, através do profeta Jeremias, com a nação. Bem, todo marido, Deus se coloca como vítima. Nós temos aqui Deus se colocando se descrevendo como vítima de uma situação altamente complicada. Vejamos aqui, o capítulo de número 2. O capítulo de número 2, dando só assim um aspecto, nós vamos ver que o livro do profeta Jeremias, ele tem,
nas características literárias deles, alguns pontos que são, algumas partes que são passadas em poesias e outras partes que são passadas em prosa. Então, o texto já começa com um poema, tá? E esse poema é um poema que se estende com algumas partezinhas sendo escritas em prosas, mas o Senhor ainda consegue poetizar numa situação tão dramática como essa. Então, isso não é um poema de amor, como os Cânticos dos Cânticos, mas é um poema de traição, em que o traído ainda faz poesia. Então, aí você vai ver essa abordagem. Então, vamos aqui ao nosso texto de hoje, porque é extremamente importante nós ficarmos ligados aqui nas figuras que são construídas. E a primeira pergunta é a seguinte: quais os fatos que o Senhor mandou Jeremias relatar aos filhos de Israel e o que Israel era para o Senhor nesse referido tempo? Então aqui nós temos uma referência nostálgica, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo. Então, o profeta tem que chegar lá em Jerusalém, na capital, e ele tem que clamar aos ouvidos do povo, para que o povo ouça. Qual é a mensagem? Ele tem que chegar lá e dizer: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios. Então aqui eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Veja que eu estou fazendo a leitura em duas versões para vocês terem uma ideia clara aqui. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava, então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Esses 3 versículos evocam o quê? Quando se fala em casamento, quando se fala aqui nesse despojamento, onde é que isso acontece? O profeta, Deus aqui vai estar fazendo a recordação de um período. Quando é que Israel andou no deserto? Que foi despojada, sendo tirada, a nação sendo tirada do Egito para poder caminhar com Deus e assim estavam ali numa lua de mel. Quando é que aconteceu isso? No começo da história de Israel, né? No início da história, na trajetória do deserto. Aqui está sendo lembrado esse período. Então, quando começou, tudo era festa, tudo era alegria, e tudo estava indicando que o casalzinho seria feliz se fechasse a cortina logo no início, de repente foram felizes para sempre. Mas a história vai se escrevendo, e aí o que vai acontecer? Quais são as 2 palavras assim? Esses fatos são mencionados retratando Deus criando a nação. Observa bem que isso começa lá com Abraão. Tá? Começa com Abraão. Se vocês lerem com detalhes o capítulo 16 de Ezequiel, para ter uma noção mais clara do que está no DNA dessa noiva que o Senhor toma para si, que é a nação de Israel, vocês vão perceber que tem um problema que já... Quando Deus toma essa moça para poder casar com ela e a cria, o profeta Ezequiel dá até um panorama que amplia bem esses 3 versículos aqui. Mostra uma cena de despojamento, de alguém que é pegado no lixo, no lixão. Lembra que eu já falei isso para vocês aqui? Trouxe? E então, aí, está vivo ainda, vou pegar para mim. Começa a criar, aquela moça cresce, fica bonita, o noivo dá enfeites, joias e deixa... como a sua noiva querida. Ezequiel 16 vai fazer essa dramatização e vai mostrar. Até que chega um momento, quando essa moça já virou a princesa formosa e bonita, de repente ela começa a trair o marido.
e pega exatamente as joias, todas as coisas que o marido dá para ela, e ela vai e utiliza isso para atrair amantes. Aí então, o capítulo 16 de Ezequiel vai pintar esse quadro e mostrar essa figura de infidelidade. É exatamente aqui, quando os versículos de números 1 a 3 retratam esse despojamento, esse casamento que acontece entre Deus e o seu povo. Isso aqui retrata a figura da aliança, quem é esse marido, tá? E todo o capítulo, isso aqui é a introdução, todo o capítulo vai girar em torno disso. Duas coisas são importantes aqui a gente observar. Primeiro, o versículo 3 diz: então Israel era santidade para o Senhor. Então, quando diz que Israel era santidade para o Senhor, ela estava fiel, a nação estava fiel ao marido, ao pacto e ao voto matrimonial. Tá? Outra coisa, as primícias. O que eram as primícias dentro da nação de Israel? Na agricultura. Os primeiros, na primeira colheita, tudo isso era separado para Deus. Então, é como que Deus casa com uma moça, né? Então ali ela virgem, é tomada para ele, e eles vão, Deus, né, naquela caminhada, vai, eu vou fazer uma surpresa para você. O que será? Eu vou fazer uma surpresa. Quando chega o momento final, apesar de muitos problemas que acontecem no caminho, até que ele chega, né, para introduzi-los na sua terra, aqui é onde nós vamos morar. Né, quando Israel entra na terra prometida, então aí o noivo diz: olha, é exatamente isso aqui que eu preparei para você. Né? Aí dá uma terra que manda leite e mel e tal, e mostra ali, aí estabeleceu tudo, organizou tudo, estava tudo prontinho, tudo bonitinho, e então é aqui que nós vamos viver. Tá? Está dando para ter mais ou menos uma noção? Então, quando esse casamento ocorre, então a esperança que surge é o quê? De que eles vivam. Né? Uma noiva que recebe isso é uma jogada lá no lixo, né? Sem nenhum futuro. De repente vem e é colocada dentro desse ambiente para viver agora só para Yahvé, só para o Senhor, o seu marido. Este é o pacto nupcial. E aí então nós temos ali um marido que está com uma primícia, com aquela que vai, né, ser totalmente dele, a esperança é que ela seja só dele. Tá? O texto vai mostrar que esse período, logo do desposamento, foi um período de muita esperança. Porém, vamos ver o que nos traz aqui a história. O drama. Quais as coisas que Deus disse que os filhos de Israel nem perguntaram, e quais as coisas abomináveis que eles ainda fizeram? A história prossegue e de repente nós vemos aqui, versículo 4 ao 7. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. O cenário é de um juiz que é colocado para julgar o noivo e a noiva. Então a noiva está de um lado, o noivo está do outro, e agora a cena aqui é de um litígio, não é? É de um processo de divórcio. E o marido vai então expor aqui as suas, para o juiz aqui, as suas razões, o que está acontecendo, o que aconteceu, para poder então, né, ser decidido se eles divorciam ou não. Então a primeira coisa que é feita aqui, a pergunta, o marido chega e diz aqui: que injustiça vossos pais acharam, vossos pais, em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação.
Então aí o marido está aqui colocando, que ele levou a noiva para esse lugar maravilhoso, né? Poxa, isso deu uma identidade para ela. E quando acontece de essa noiva chegar lá, né? Lua de mel, festa, aquela coisa toda agora, né? E Yahvé finalmente está casado, o Senhor Deus está casado com Israel. Né? De todas as famílias da terra, a voz somente conheci. Bem, pacto, aliança, olha, eu quero que vocês concordem assim, 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 deu tudo por escrito, né? Eu sou desse jeito, tá? Procure me conhecer, eu quero que vocês concordem assim, 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 tá? Uma das primeiras coisas que é estabelecida dentro desse pacto é: eu não admito traição. Está lá nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, nunca você vai procurar amante, em hipótese alguma. É uma linguagem que é tirada dentro da vida de que realmente Israel conhece, para poder retratar o que Deus está sentindo enquanto Deus. Dessa relação de Israel, que é pintada aqui como uma esposa, e a gente já está vendo que é uma esposa infiel, e que pega toda essa herança e os bens do marido para usar para atrair os amantes. E atrair para onde? Para dentro da casa que foi colocada pelo próprio marido, que é o próprio Deus. Vocês vejam aqui que a linguagem, né, diz aqui, ó, mas colocou naquela terra o fruto, o seu fruto, e para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e a minha herança, fizestes uma abominação. Então, vocês observam bem aqui que essas são as coisas que são apresentadas no tribunal. E o litígio prossegue. Quais as classes de líderes que Deus disse que eram culpados pelos erros do povo? E o que cada uma dessas classes tinha feito? Os versículos 8 e 9 do capítulo de número 2. Os versículos 8 e 9 vão falar acerca de quê? Bem, como é que vai sair do campo metafórico, tá, da linguagem matrimonial, e vai entrar agora para falar sobre a liderança, exercitando um pouquinho da imaginação dos ouvintes, né, que o profeta está no meio de Jerusalém, gritando essas palavras aos ouvidos de todos os que estão ali, aos líderes, os reis, os sacerdotes, os que se chamavam profetas. Está todo mundo ali para poder ouvir esse oráculo sagrado, essa profecia lá no meio de Jerusalém. Lembrem bem o cenário onde está o profeta Jeremias. Daí por isso que Deus garantiu: olha, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Porque eles não vão gostar do que você vai falar, não. O que você vai falar vai ser coisas que vai ofender, é coisa que vai mexer com a nação inteira. Mas eu coloquei você sobre as nações. Você não está debaixo, você não está subjugado. A sua relação é comigo. O resto eu resolvo. Eu sou contigo para te livrar. Se eles vierem contra você, saiba que eu sou o teu escape. Daí, vejam bem os versículos 8 e 9, como as classes são desenvolvidas aqui. São direcionadas, a palavra do Senhor é direcionada às classes governantes, tanto civis como religiosas. Versículos 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Ou seja, ninguém está preocupado com o ofício. O ofício sacerdotal tinha quais finalidades? Qual o objetivo? Oferecer sacrifícios para o povo, em algumas instâncias descompromissadamente, mas com certo compromisso, levar, né, o conhecimento da palavra de Deus ao povo para saber como era a lei e ter toda uma noção. O rei estava com essa responsabilidade e outros líderes tinham especificamente dentro, né, dos levitas essa função. E diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Bem, esse outro grupo, os líderes responsáveis pela lei. Que lei? Eles nem conhecem a lei. Qual é a meta? Vocês não sabem nem qual é a meta, como é que vai duplicar a meta? Qual é a lei? Não tem lei.
não conhecem. Diz, eles não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. Lembram a questão aqui que nós falamos da prevaricação? Ou seja, é uma rebeldia, é uma extrapolação dos limites. Né? Deus estabelece os limites e ele simplesmente passa por cima e fim de papo. Eu passei mesmo e acabou. Prevaricação, rebeldia. Né? Nós vimos isso lá quando estudamos o profeta Isaías. E por último, a classe que a gente pode ter uma pequena esperança, os profetas. Os profetas profetizaram por Baal. Exatamente, o primeiro opositor, o primeiro Ricardão aí, né, da fila, que era o mais odiado, agora os profetas estão aliados com o Baal, que sempre houve aquela competição, né? Quem é Deus? Baal, sou eu, o Senhor sempre fazendo aquela interpelação. Daí, quando você vê as classes civis e religiosas totalmente envolvidas numa rebelião contra Deus, o que se espera da nação? Se a liderança está desse jeito, como é que vão estar os líderes? Se a liderança está infectada de pecados, do pé à cabeça, como é que estarão os liderados? Percebe? E diz que os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Ou seja, os próprios profetas incentivando o culto ao inimigo de Deus, ao ídolo, ao que é de nenhum valor. Daí vem o portanto. Portanto, é exatamente o quê? É aquela escrita que Deus faz lá diante de si, que o profeta Isaías diz: vem a sentença. O que Deus vai fazer? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até os filhos, com os filhos de vossos filhos, pleitearei. Ué, qual é a sentença? Ele ainda vai levantar os profetas verdadeiros para tentar acordar, né? Para tentar tirar dessa situação o povo da aliança. Então, vocês observam bem aqui que já é um ato de complacência, ou seja, no litígio estão marido e mulher, e o que você vai fazer depois disso daí? O juiz pergunta: o que você quer fazer depois disso? Eu ainda vou dar uma chance para ver se eu recupero essa mulher. Está dando para ter uma noção do que o quadro que é muito imaginativa a profecia aqui usada pelo profeta Jeremias, né? O Senhor dando a ele uma palavra muito imaginativa, mas que a partir do momento em que se vê um cenário construído à luz da realidade humana, Deus tenta passar através dessa realidade, né, algo totalmente atípico. Né? Depois de fazer depois de mostrar um quadro desse, a expectativa natural é o quê? Qual é a expectativa natural, Valdeci? É o rompimento ou para reatar? Assim, rompimento, né? Porque quebrou o voto, a aliança. Né? Mas Deus é misericordioso. Então, isso aqui, nós vamos perceber que, embora a situação esteja assim, o próprio fato de Deus levantar um profeta, ir a Jerusalém, clamar aos ouvidos do povo, é que o Senhor está dando uma oportunidade de arrependimento. Tá? Então, o tema do arrependimento, da infidelidade, que é o adultério espiritual, que é colocado aqui nesse texto, o arrependimento, o teor da palavra de Deus nos lábios do profeta Jeremias e a questão dos julgamentos são as temáticas principais que nós vamos ver dentro do livro do profeta Jeremias. Aqui nós já estamos vendo esse panorama que vai descortinando da primeiro oráculo profético, não é, ou uma composição de vários oráculos proféticos. Aqui é um que vai mostrar como Deus está, né, dando o tom do livro do profeta Jeremias. Tá? Então, a próxima pergunta:
O que Israel fizera que nenhuma nação fez igual? Quais as duas maldades que Israel fez? E quem foi convocado para ficar horrorizado? Agora vão chamar as testemunhas, né? As testemunhas vão depor. Vai se pintar em letra, de um modo bem claro, que o marido vai dizer em relação à esposa. Versículos 10 a 14. Diz: por quanto passai às ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Então aqui, Quitim e Quedar são aqui tanto o leste como o oeste, são convidados a ter uma noção inclusiva aí, né? Procura aí de norte a sul, de leste a oeste, qualquer parte, de um extremo ao outro, se aconteceu isso com alguma nação. Pincele aí uma nação por acaso e veja se aconteceu isso com alguma dessas nações. O que? Aconteceu o que? Fica o suspense. Versículo 11. Vem a pergunta: houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto não serem deuses? Ou seja, vai aí de norte a sul, de leste a oeste, procure em algum lugar uma história de alguma nação trocar o seu Deus por outro. Bem, dentro do paganismo é uma fidelidade. Deus está mostrando, ó, os pagãos, pelo menos nisso eles são fiéis. Hoje é assim. Né? Os pagãos são fiéis. Eles estão ali, não falam de Deus dele, não. Ele está ali fiel ao Deus dele. E vocês? E eles não são deuses, hein? Deus está falando para a nação. E eles não são deuses, mas eles são fiéis. É como, aqui é praticamente assim, é como se pega um casal, né, ímpio, que não tem nenhum compromisso, mas que são fiéis um ao outro. E pega um casal crente, que tem compromisso diante de Deus, mas que tem fidelidade conjugal. É mais ou menos isso aí que Deus está usando. A figura é exatamente essa daí. Então o que acontece? Um casal ímpio dando exemplo a um casal crente. Né? E hoje em dia isso pode acontecer mesmo, porque tem muito casal aí, né? Muitos casais não crentes aí, que são, desde que casaram, estão juntos até hoje. E tem aí alguns casais evangélicos, aí desse evangelicalismo geral, que o pastor foi numa igreja lá e ele começou a pregar acerca dos pastores de Mica, né? Mensagem que até depois a gente viu que era muito, muito sintomática, e ele foi e começou a pregar contra o divórcio naquela igreja. Isso foi em Belo Horizonte, se não me falha a memória. E aí pregou, bateu firme e tal, aí o pastor da igreja que o convidou ficou meio assim. Aí depois chamou ele lá no canto e falou: ih, pastor, você meteu a mão no negócio aí, rapaz, aqui eu estou cheio dessa liderança aqui, ó. Tem gente no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Eu falei: se eu soubesse eu nem pregava aqui não. Então foi Deus que me mandou pregar mesmo, né? Quer dizer, uma bagunça. Agora a gente está informado aí que já abriram a exceção dentro de uma convenção aí, já abriram a exceção, que eram só os membros que podiam casar quantas vezes quisessem. Agora os líderes também podem. Então a Bíblia, ó, lixeira, breve. Tá? Você vai aí alguns casais católicos aí que levam casamento muito sério. E até hoje estão casados e defendem direitinho o voto matrimonial. Então, nós vemos que tem esse tipo de coisa, infelizmente, acontecendo, e isso tudo serve para nós o quê? De exemplo. Por quê? Porque o voto matrimonial, conforme é ensinado na Escritura desde o princípio, é uma coisa muito séria. Né? Então, quando Deus agora diz: vê aí qual foi a nação que abandonou o seu Deus para um outro. Todavia, diz aqui, ó, todavia o meu povo trocou a sua glória, Deus verdadeiro, pelo que é de nenhum proveito. Ou seja, eu sou o marido perfeito, posso dar tudo para minha esposa, no entanto ela me trocou por um outro,
por um amante que é um Zé Ninguém. Não existe. Né? Mais ou menos assim na figura, né, se a gente fosse usar a figura matrimonial, não é? Uma mulher, não é, bem abastada, bastante riqueza, o marido botou tudo do melhor para ela vai e troca, pega lá no meio da rua um vagabundo qualquer lá no meio da rua e é você aí. Vão lá para casa ainda. Né? É exatamente isso. Traz o quê? Para onde vai Baal? Para dentro da casa, do lugar onde Deus criou para ter uma mulher só sua. Vocês estão vendo que situação complicada de Deus aqui? Me trocou pelo que é de nenhum proveito. Aí Deus vai e chama as testemunhas. Quem estava no dia do casamento aqui? Vocês. Espantai-vos, ó céus. Então, vocês lembram lá? Toma os céus por testemunha. Agora, quem são as testemunhas desse casamento? Quem viu tudo? Bem, muita gente morreu, não estava lá. Mas vocês estavam. Espantai-vos disso, ó céu, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Céus foram testemunhas daquele dia em que houve o casamento, o pacto, a aliança, tudo foi lavrado em cartório e entregue para poder, a partir dali, o casalzinho viver na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Tá? E aí, vejam bem, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Bem, deixa. E quem é? E ele se define. O manancial de águas vivas. Vai para Deuteronômio. Escolhe hoje a vida e você vai viver. Porém, se escolher outro caminho, vocês vão encontrar a morte. Está aí diante de vocês para fazer a escolha. E diz mais: me trocaram, me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, você fazer uma cisterna grandona, uma cisterna enorme, mas com uma rotura, é colocar a água e a água sair. Isso significa o que numa região desértica? Morte. Uma metáfora que é construída. Deus é o manancial das águas vivas. Nele tem uma fonte inesgotável, que vai julgar para João, né? Que vai julgar para João. Se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca para. Aqui é uma figura em que é uma cisterna construída com uma rotura. As águas entram ali e elas vão embora. E, por fim, depois que para o suprimento de água, não tem mais nenhuma água retida. Aí, o que se espera é exatamente a morte. Então, Deus está se colocando aqui diante do povo como o quê? Como sendo o marido ideal, que coloca a esposa em condições ideais, e mesmo nessas condições, quando ele tem aquela expectativa de que essa mulher vai ser uma mulher fiel, vai ser a mulher dos seus sonhos, que vai lhe dar todas as alegrias, aí ela vai e leva o amante para dentro da casa, que é para onde o Baal vai. E não é somente isso não, vai para a recâmara de Deus, conforme o profeta Ezequiel vai pintar. O profeta Ezequiel vai colocar, não, filho do homem, não desmaia não, vocês vão ver onde o negócio está feio. E aí ele foi passando ali, fase por fase, quando ele vê, lá no santuário, estavam lá as mulheres chorando pelos ídolos, e os ídolos colocados dentro da casa de Deus. Isso aqui mostra o quê? Do capítulo 1, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 38, nós vamos ver o quê? O juízo divino sobre Judá. E por quê? Quais as razões? Porque, conforme eu disse, Deus nunca age arbitrariamente. Deus age sempre à base de razões morais. Sempre à base de razões morais. E isso para nós é muito importante. Por quê? Porque muita gente diz, que Deus está fazendo isso com fulano, com Beltrano, por que o seu povo escapou? O povo de Deus escapou ileso quando transgrediu a lei de Deus, mostrando que a imparcialidade de Deus. Aqui a lei vale para todos. Aqui
a lei vale de fato para todos. Não tem regra de exceção, não. O pequeno transgride, então ele é punido. E o grande transgride, não é punido. Com Deus não tem regra de exceção, não. Todos são iguais. Por isso, a primeira palavra que ele dirige aqui é para quem? Para os sacerdotes, para os líderes. Deus começa com os líderes. Mas isso aí é Antigo Testamento. Bem, a gente não pode. Aí o que o apóstolo Pedro disse? Que o juízo começa pela casa de Deus. Ele falou, a batata começa a assar dentro aqui do nosso meio aqui. Diz, olha, se o juízo começa por nós, aqui dentro da casa de Deus, qual será o fim do ímpio e o pecador? Nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje, vamos transpor aqui Jeremias para hoje, e a mensagem que a gente está vivendo hoje, aqui no momento atual, é a seguinte: se o juízo começa pela casa de Deus, o pau vai começar a quebrar dentro da casa de Deus, e vai se estender a pegar até o finalzinho do último ímpio que tem para acertar. Quando Deus entrar em juízo, o juízo começa pela casa de Deus. Por quê? Porque são exatamente esses aqui que são os portadores da lei. E onde alguém vai encontrar a lei? Perdida dentro da casa de Deus. Peraí, a lei perdida dentro da casa de Deus? Então aqui Deus está mostrando que o negócio começa pela liderança. Aí não tem regra de exceção, né? É o menor, né? Porque é sempre assim, no mundo é assim, né? Quem tem dinheiro aí faz e acontece, e os pequenos é que se o cara roubou uma galinha, aí é punido e vai para a cadeia e é preso e tem que cumprir sentença. Outro rouba milhões, aí arrumam lá os esquemas tal, que no final ele sai ileso ainda cheio do dinheiro. Com Deus não. Com Deus não tem regra de exceção. Todos são iguais perante a sua lei. E é por isso que Deus está avisando ao seu povo que ele vai entrar em julgamento. E a misericórdia de Deus, a chamada ao arrependimento, mostra o caráter benigno desse Deus. Porque ele já podia entrar arrebentando, sem avisar, sem nada, mas ainda usa o profeta Jeremias para advertir essa nação e dizer, olha, com um Deus que você traiu, não tem regra de exceção. Ele te dá uma oportunidade para você recomeçar. Mas se você continuar desse jeito, não vai ter jeito. A sentença vai ser trágica para vocês. Essa é a mensagem que nós vamos estudar do capítulo 1, do capítulo 2, até o versículo 38 do capítulo 25, para vocês terem um panorama do clima que vai se instaurar aí dentro do livro do profeta Jeremias. Isso é importante para nós. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vê que Deus já começa aqui, nas ruas de Jerusalém, chamando a atenção dos líderes que quebraram a aliança, a única coisa que pode fazer um homem escapar ileso em qualquer situação é a fidelidade à aliança, é a fidelidade ao pacto. Quebrou, não tem por onde escapar. Não tem por onde escapar. Mais cedo ou mais tarde vem o juízo de Deus. Mas o Davi é ungido segundo o coração de Deus. É o doce salmista de Israel. Pecou. Deus falou, olha, seu pecado está transpassado. Tudo bem, você não vai morrer agora não. Mas mata o fruto do adultério. Dá a ele uma misericórdiazinha de colocar lá Salomão, né, como fruto dele com Batseba no trono. Mas dali para frente a vida de Davi se torna uma amargura. A tragédia sobre Absalão, a tragédia sobre Aminon, a tragédia sobre a filha, a tragédia na família toda, porque diz, olha, o que você fez escondidinho aí, eu vou publicar nos telhados de Israel. Deus está mostrando o quê? Que não tem regra de exceção. Mas Davi Deus vai quebrar o galho dele. Não é? Davi, Deus vai quebrar o galho dele, porque Davi, poxa, afinal é Davi, né? Que nada, com Deus não tem isso não. Deus mandou o profeta lá, vem cá, meu amigo, vamos conversar aqui. Você lembra, teve um certo homem que fez isso, assim. Mas teve ele ricaço, escolheu lá a ovelhinha, a única ovelhinha do pobre lá, e pegou aquela ovelhinha do pobre e deu para o seu amigo, fez festa para o seu amigo.
Aí tá, esse homem merece morrer. É você. Esse homem és tu. Aí você fez assim com Urias. Tomou a mulher dele e ainda tramou o assassinato dele. Ele falou, estou morto. Não, o Senhor transpassou o teu pecado. Ou seja, transpassar o pecado significa que Deus o perdoou mas as consequências, Deus falou, agora, meu amigo, olha, daqui para frente, veja o que vai acontecer. Aí dá aquele catálogo de consequências que ele fala assim, o crime não compensa. O pecado não compensa. Essa é a mensagem. Então é por isso que o salmista diz, olha, bem-aventurado o homem que Deus transpassa, né, que Deus perdoa as suas transgressões, mas não remove as consequências do pecado de ninguém. Esse é que é o grande segredo. Por quê? Porque se remover, o que vai acontecer? Vai virar regra. Pecado vira regra. Pecado sem punição, sem confissão, sem arrependimento, vira regra. Por que Deus então chama o profeta aqui? Espera aí, vamos cá. Vocês pecaram, estou dando uma oportunidade para vocês se arrependerem. Mas o mal já está aqui, já está convocado. Eu já convoquei as famílias do norte que vão colocar os seus tronos aqui diante de Jerusalém. O negócio vai ficar feio para vocês. No primeiro capítulo, Deus já pinta todo o quadro. E agora vai estar misericordiosamente com eles, mostrando, olha, tem uma chance, vocês se arrependam. Vocês se arrependam. Percebem bem? E aí fica um panorama que a gente vai vendo que Deus tem o lado, né, tem esse lado de misericórdia, mas também de severidade. É um livro que tem um título, uma misericórdia, uma graça severa. Eu falei, graça severa é exatamente a graça do nosso Deus. Ele vai, perdoa, mas não pensa que esse pessoal que está aí brincando com Deus aí, que isso vai ficar assim, não. Estão zombando aí com Deus, estão fazendo a bagunça aí no nome de Deus, que estão apoiando um monte de coisas erradas. Pensa que Deus está lá no trono dele, lá perturbado, o que eu vou fazer? Já escreveu no memorial diante dele. Para Deus já escreveu no memorial, daqui a pouco vocês aguardem. Deus revoluciona com tudo. Deus desmorona com tudo. Desmorona economicamente, desmorona socialmente, manda a seca, manda a fome, manda a peste, e simplesmente por conta do fato de ele agir com base em razões morais. Então afrontem a Deus e saibam que tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Não planta espinho pensando que vai colher abacate, não. Plantou espinho depois, mas por que esse espinho veio me encontrar aqui? Você plantou no dia tal. Foi naquele dia ali que você plantou aquele espinho, agora você está encontrando com ele aqui. Levítico, me parece que Levítico, diz, e sentireis o vosso pecado quando ele vos encontrar. Percebe? Então, você queria falar, Fred? Não, é só reforçando a palavra sua. Deus usou os profetas do nosso dia e disse, eu perdoo. Mas cobro. É isso aí. Tudo isso a gente vai aprendendo, e vai ao mesmo tempo mostrando, como Deus está mostrando para nós, o modo como se lida com Deus. O arrependimento, o Senhor falou uma frase até bonita, o arrependimento é tudo na vida de um homem. Mas arrependimento é exatamente algo, tem um livro também com esse título, A Teologia Bíblica do Arrependimento. Muito bom, ainda vou começar a ler essa semana, eu não comecei a ler. Mas aqui a chamada de Deus é exatamente para acordar uma nação que está correndo perigo. Para o povo de Deus, quando quebra a aliança, ele está na iminência de ser julgado por Deus. Para o ímpio, o Jonathan Edwards pintou o ímpio como se ele fosse ele estivesse preso numa teia de aranha e um monte de chamas embaixo. Assim é a vida do ímpio. Aquele negócio está tentando, ele terminou a vida dele ali, cortou aquela teia, ele cai nas chamas, que não tem mais jeito. Foi assim que ele pintou. E da mesma forma o povo de Deus, ele está numa situação em que quebrou a aliança, ele está vulnerável. Vejam só como é que isso vai ser descortinado a partir do versículo 14. Diz, acaso é Israel um servo
ou um escravo nascido em casa, por que, pois, veio a ser presa? Ora, se estão acontecendo algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que foi programado anteriormente, qual é a causa? Por que a Síria veio e arrebentou com tudo? Lá por volta de 722, e o profeta Jeremias é depois disso. E acabou com tudo, entrou, invadiu, levou as 10 tribos cativas, levou o estrangeiro, colocou lá dentro e arruinou com tudo. Por que isso acontece? Por que aconteceu? Qual é a causa? Isso aí é sentença para quem não é nascido escravo. É um escravo nascido em casa? É um servo? Não, é filho. Então por que está acontecendo essas coisas? Percebe? É exatamente essa anomalia que o profeta vai analisar a partir do próximo versículo, que é a pergunta 5. O que o Senhor Deus disse que seria castigo e repreensão para os filhos de Israel, e para onde não adiantaria eles fugirem? Bem, as coisas não estão boas. Há erro, há pecado, há falha. O que fazer? Confissão. Os grandes avivamentos da história da igreja aconteceram numa atmosfera de confissão. O arrependimento leva à confissão. O que é a confissão? A confissão é dizer que o filho feio que você teve é feio. Não é dizer que ele é bonito, ou tentar dar um colorido para ele, botar roupa. Não, é feio. O pecado é feio. Tem que dizer exatamente o que é. Confissão é exatamente isso. Então, nos grandes períodos de avivamento, quando Deus desceu, uma das características desses grandes avivamentos foi o arrependimento e a confissão. E saiu cada coisa que estava encoberta que vocês nem imaginam. E foi aí assim que romperam os grandes avivamentos. Aí Deus desceu em glória. Mas se Deus desce em glória no meio de um povo pecaminoso, o que vai acontecer? Quem habitará com as labaredas eternas? Vai perguntar o profeta. Quem habitará com as labaredas eternas? Vai descer para queimar todo mundo. Não é esse o propósito. Sim, pastor? Só o arrependimento volta ao nosso ensino anterior. Busca ser reorientado. Reorientado. Busca a reorientação para que se salve. Exatamente. Então o ponto-chave tem uma saída? Tem. Porque senão Deus não usaria nem o profeta Jeremias para nada. Já entraria julgando e o que está acontecendo e não tem condição. Deus podia fazer isso, mas Deus é misericordioso e ainda vai instar. Vocês vão ver quantas profecias que vocês vão ver. Até que Deus se cala. Quando Deus se cala, aí, meu amigo, Nabucodonosor vem e faz toda a tragédia que nós vamos estudar nesse livro. Tá? Então, essa quinta pergunta é o que o Senhor Deus disse que seria castigo e repreensão para os filhos de Israel e para onde não adiantaria eles fugirem. Quando não está bem a aliança com Deus, não adianta a aliança estrangeira, não. Egito está se fortalecendo como uma potência, aí então, vamos buscar aliança com o Egito, porque aí a gente escapa. O povo de Deus só tem um escape. É em cima. Nossos olhos só podem esperar de onde? De cima. Nossa segurança só vem de onde? De cima. Se nós estamos bem com Deus, a nossa segurança é absoluta. E nós somos como a menina dos olhos de Deus. O que acontecia com os adversários que se levantavam com Israel no período lá do deserto em que o Senhor disse que estava em lua de mel? Eles eram considerados culpados e Deus protegia a nação. Ninguém tocava em Israel. Percebe? Mas quebrou a aliança, abriu a vulnerabilidade. Aí o que acontece? Quando se quebra a aliança com Deus, em vez de se buscar um reatamento na vertical com Deus, vai se buscar a aliança e refúgio nas coisas da horizontal. É o que Israel aqui vai fazer. Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz. E puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Por que isso aconteceu? Isso foi o reino do norte, que caiu primeiro, quando a capital era Samaria. Quais eram os dois grandes problemas lá? Um bezerro de ouro, que era o Deus
numa parte em Dan e outra em Betel. Mas peraí, gente. Essa nação aí foi uma nação orientada por Deus, e agora tem um bezerro de ouro de um lado e do outro, e vai procurar aliança com quem? Lembra as tentativas de aliança que Isaías descreveu? Né? Que estavam aquelas alianças até ocultas, que parecia que o profeta não estava sabendo, né? E no entanto foram reveladas, e Acais, que não quis, né, se consertar como deveria, Deus dando uma grande chance e oportunidade para ele, você vê o resultado da história dele, conforme nós vimos relatados, né, dos livros de Reis, e foi uma coisa impressionante. Vocês ficaram, mas Acais, esse sujeito, ainda é um sujeito que Deus vai e orienta ele para ver se ele se reorienta, mas não teve jeito. Daí os filhos de Leão bramaram sobre eles, levantaram sua voz, puseram sua terra em assolação, as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Como é que pode ser? Se perder para gente grande é uma coisa, perder para pequeno, né? Aí é coisa estranha, né? Mas é exatamente quando você tem a vulnerabilidade, bate o grande, bate o pequeno, não tem como se levantar. E diz mais aqui: porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Aí Deus, eu estou me apresentando como seu guia, como seu protetor. Você me troca, lembra das águas de Siloé? Né? Troca as águas de Siloé porque o caudaloso Nilo é muito mais, dá mais segurança, né? Vamos apoiar no Egito. Aqui a situação é exatamente essa. Olha Deus falando de modo claro: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beber as águas de Sior? Então aqui é melhor o que? O Nilo? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio Eufrates? É a mesma coisa. Deus se apresenta como o pequeno riacho lá da fonte de Siloé, aquele riachozinho, as águas inexpressivas. No entanto, é nessa aparente inexpressividade que está toda a proteção, que está toda a garantia. E quando Israel é colocado na terra prometida, eles tinham tudo para serem tragados pelos seus adversários. Porém, enquanto eles foram fiéis à aliança, Deus os protegeu. Agora, infiéis, o que acontece? É quem que está dominando aí? Agora é a Síria, então vamos fazer aliança com a Síria. E agora, quem que está dominando? É o Egito, então agora vamos fazer aliança com o Egito. E aí o Senhor pergunta: isso aí vai resolver o problema de vocês? Vai resolver correr de Deus e buscar a força do diabo. É o que está querendo arrebentar com ele, está querendo acabar com ele, mas é exatamente ali que você vai buscar, né? O problema todo da intransigência se resume numa única palavra: por que esse marido não é amado, não é respeitado, não é querido como deveria ser? O que vocês acham? Qual o grande defeito dele aos olhos dessa nação? E por que as outras nações não trocavam os seus ídolos por outros e eram fiéis aos seus ídolos? Alguém pode me dar uma explicação? Porque o ídolo não falava o pecado deles. Os ídolos, como Deus disse, era uma coisa inútil. Era uma coisa que o sujeito vai lá, né? É um católico, todo respeito, vai lá para a missa dele lá. E tem lá o ídolo lá, não vai mexer com a vida dele, não vai fazer absolutamente nada, ele não vai chegar ali, ouvir um oráculo profético: olha, você conserta a tua vida. Não, nada, o ídolo não faz nada, o ídolo é inútil. Então, se manter fidelidade a isso que não vai mexer com a minha vida, não vai se intrometer no meu destino, nem naquilo que eu estou fazendo, é muito mais cômodo. Por isso a fidelidade das nações. Agora vai para o lado de Deus, o que acontece? Quebra a aliança, o que acontece? O marido faz o quê? Você pensa que eu não sei que você foi para o motel com fulano, não? Que negócio é esse? O profeta tinha essa missão. O profeta tinha essa missão. Eu estou vendo as suas. Você pensa que eu não estou vendo nos altos montes aí que você está se prostituindo? Você está pensando que eu não estou vendo, não? Que eu não sei disso? O ídolo não faz isso. O ídolo é um ídolo. Mas o Deus verdadeiro tem esse problema. E outra coisa, ele deu regras para esse povo. Deu leis para esse povo. Você tem que se comportar. Para ser minha mulher,
Ser feliz, você tem que se comportar assim, 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 assim. Então ele é aquele marido, é um marido que ele dá tudo. Ó, você tem tudo comigo, mas tem que se comportar assim. O ídolo, qual é a regra que o ídolo impõe aos idólatras? Nenhuma. Mas esse Deus vivo e verdadeiro é diferente. Né? Quando nas situações mais imprevisíveis, aí ele chega, tem os seus agentes secretos aqui, que são os profetas, e diz, ó, vocês estão se prostituindo nos montes. Você está pensando que eu não sei não? Você está me traindo? Aí, percebem bem? Então é exatamente desse contexto humano que Deus tira toda uma linguagem para tentar nos fazer entender o que ele considera extremamente nocivo para a nação e para ele como Deus. Ele se condescende a se colocar no tribunal na figura do marido traído, mas que de alguma forma ainda quer reatar com essa mulher e ver se ela toma jeito. Que é Israel, que é a nação. Dá para vocês terem uma noção da situação agora, a partir dessa linguagem bem clara que o profeta está aqui utilizando? Versículo 19 foi o versículo que marcou. Vamos ao versículo 18. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas do Sior? E o que te importa a ti o caminho da Síria para beberes as águas do rio? É como se dizendo, para que você vai procurar essas fontes aí? Eu sou o manancial de águas vivas. Eu tenho tudo para você. Eu sou o marido ideal. Por que você não é fiel a mim? Deus até agora está tentando entender, né, o que estava se passando com essa mulher. E diz, olha, eu só vou dizer uma coisa para você, como você dissesse, só vou dizer uma coisa para você. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Vou só dizer isso para você. É isso aí. Isso aí é um versículo que o pastor Sebastião, lembra que ele contou na história? Ele estava lá no hospital lá com tuberculose, e aí, né, queria saber a causa de tudo aquilo, onde é que isso vai acontecer. Ele abriu a Bíblia e leu esse versículo aí, que ele sempre, o testemunho dele, ele coloca. Distante de Deus, fora de Deus, aí Deus o pegou de jeito, colocou aquela tuberculose nele, que já estava com um pulmão consumido e já à beira da morte, e aí Deus deu a explicação, a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Só que isso não serviu para ele como uma sentença, não. Foi uma sentença de reorientação. Dali para frente ele, mudou de caminho, procurou a igreja. Na igreja onde ele entrou, Deus toma um profeta e aí mostra uma bandeja com um pulmão novinho a um dos vasos, que entrega a ele, e ali naquela noite ele recebe a cura. Vai na casa do pastor Jair, antes disso, e chega lá, a irmã Nilzete, nessa época tinha, me parece, 15 anos, chega e diz para ele, olha, moço, por esses dias Deus vai fazer uma coisa na sua vida, que através desse feito, todos os seus serão salvos. E aí foi que o Senhor curou o pastor Sebastião, que era esquelético, ninguém acreditava que ele ia sair daquele hospital, e hoje está aí. Já passou dos 60, né? Então está aí com vida. E esse versículo foi a reorientação dele. Né? Bem-aventurados aqueles que são reorientados, né? Que têm uma oportunidade de recomeçar. Alguns não têm. A próxima pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão aí pegando um ventilador para abafar, né? Ver se acaba isso logo, né? Mas isso aí a gente vai até o capítulo 25, viu? O negócio é... Por isso que eu falei para vocês, o último versículo de Isaías dá o tom do que vem no livro do profeta Jeremias. E que depois ainda é mais apertado ainda no livro do profeta Ezequiel.
Então, esses 3 estudos, né, são muito importantes. E eu vou fazer uma pergunta. Será que Deus está falando para nós através desses estudos? Hoje? Com certeza. Bem falado. Ou isso aqui foi uma coisa assim que o pastor Manuel cismou lá de estudar nessa época, o livro do profeta Jeremias. Vou botar o profeta Jeremias aí, vamos estudar. Vamos botar Isaías aí, vamos estudar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É exatamente o que a gente está experimentando nesses estudos aí. E estamos vendo que é a carta que está sendo lida para nós. exatamente. E então, vamos à próxima pergunta. A 6ª pergunta. Com que plantação o Senhor comparou o povo de Israel? Que tipo de fruto eles produziam? E com que animais foram comparados? Vamos ver, versículos 20 ao 24. Já deu para vocês terem mais ou menos um panorama, né, de como a linguagem do profeta Isaías, do profeta Jeremias, é uma linguagem poética, porém muito forte. Né? Muito forte. Vamos lá, versículo 20. Aqui. Com que plantação? Quando eu já há muito quebrava o teu jugo, é o marido falando com a mulher. Quando eu há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, vai lembrar aqui logo de quê? De Juízes. Tá? Sai do Deuteronômio, entra ali em Juízes. Lembra? O povo pecava, aí vinha o juízo de Deus. Deus levantava juízes e livrava o povo. Lembra desse período que nós estudamos? Aqui é mais ou menos essa relembrança aqui. Você observa que Deus está fazendo, é uma profecia que está interpretando o presente à luz do passado. Deus está relembrando o passado para você ler melhor o presente. Olha só, e diz, vê se você se lembra, quando já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, tu dizias, nunca mais transgredirei. É quase mente que eu gosto, né? Não é assim? Mas hoje também não é assim? Não, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor, quantas orações dessas Deus até tem um catálogo lá, né? Daqui para frente a minha vida vai mudar, eu vou ser fiel ao Senhor, se o Senhor me livrar dessa aí, eu vou ser outro. O Senhor está assim, tá bom, eu vou acreditar. Você vê o que acontece? Sérgio Curio. Hoje em dia é exatamente isso aqui. Pô, mas esse Antigo Testamento é tão... O pessoal não gosta do Antigo Testamento, por quê? Tem uma tendência aí, tem igreja aí que nem... O negócio deles é só tem o Novo Testamento na igreja deles. Aí eles falam, antigo é coisa velha. Eles é que estão velhos, carcomidos, envelhecidos e mofados. Né? Contudo, aí depois que Deus deu o livramento, logo no dia seguinte, aí aquele dia foi tudo bem, obrigado, meu amor, né? Aqueles votos, nunca mais vou fazer isso, né? Você pode ter certeza da minha fidelidade e aquela coisa maravilhosa. No dia seguinte, vem aqui o day after. Aqui. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andavas encurvando e corrompendo. Então, ao contrário, diz aqui, em todo o monte elevado, debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Então, a expectativa de Deus era, né? Eu te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. É aquela semente que você escolhe para plantar e sabe, disso aí só pode dar uma super produção, que a semente é de qualidade. E diz, aí chega, planta, faz aquela plantação e diz, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha?
Você vê, como você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Mas não foi essa semente que eu coloquei no solo. Eu preparei a terra, eu coloquei para ser uma semente, botei uma semente especial e esperando uma planta especial. E aí diz, agora, depois que você se degenerou desse jeito aí, ó, pelo que ainda que te laves com salitre, pode tomar um banho de soda aí, né? E amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Ou seja, não tem como, aqui, a grande questão é exatamente essa, que vai ser ilustrada pela experiência dos próprios profetas, tanto de Isaías como de Jeremias. Não adianta o homem tentar meios para se limpar. Cobrança vem. A cobrança veio, mas o fato aqui, não adianta o homem buscar meios para procurar, não, vou fazer isso aqui para poder se limpar. Ele fala, você pode tomar banho com soda, com sabão, mas isso aí não vai tirar a tua iniquidade. Não é hoje em dia, não é o modo como as pessoas tentam fazer para poder remediar a sua situação diante de Deus, não é? Eu falei aqui no nosso curso de Ciências da Religião, que todas as religiões são como construções de pontes para chegar do outro lado, para chegar a Deus. Porém, todas as tentativas que essas pontes fizeram, nenhuma delas levou do outro lado. Todas elas, quando chegam em determinado lugar, dali para frente é o abismo. É o abismo que separa o homem de Deus. O que Deus fez? Construiu uma ponte, mandando alguém de lá para cá, para depois nos levar para lá. E agora ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Por que falou vem ao Pai? Porque eu estou no Pai, eu sou o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a única ponte que realmente leva do outro lado. Isso aí é boa para o evangelismo. As outras que são construídas, todos os esforços humanos não resolvem. E é exatamente o que se busca. O único recurso que Deus dá para a solução do pecado é o quê? Arrependimento. É a visão da santidade de Deus, conforme nós vimos com o profeta Isaías, é a visão da santidade de Deus, o reconhecimento do estado pecaminoso e dizer, olha, ai de mim que vou perecendo. Tem jeito não, daqui, agora é meu fim, porque meus olhos viram ao Senhor. É quando o homem se enxerga nessa perspectiva diante de Deus, e vê a sua pecaminosidade, e vê se está totalmente sem esperança, aí o que Deus faz? Bem, agora você já viu como é que você está, né? Tem jeito? Tem. Vem cá. O recurso é divino. Deus vai, manda seu anjo lá com a tenagem, vai no altar, retira do altar uma brasa, traz aquela brasa, queima os lábios do profeta, né? Aí depois que queima, diz, isso aí tirou a tua iniquidade. A única forma de tirar a iniquidade é seguir o modo como Deus estabeleceu para que isso aconteça. No caso aqui, não adianta remediar uma situação. Tem que fazer o quê? Converter. Tem que se converter. Tenta tampar um buraco, aparece outro. Tenta tampar, deitar pano velho, como é que é? Pano novo em remendo velho. Não tem jeito, tem que fazer o quê? Tem que recomeçar ou reconstruir tudo. Não é? E diz aqui mais o texto, como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os bares. Não, isso é mentira. Eu não fiz isso não. Mas peraí, está dizendo aqui que você andou lá no monte, eu mandei um agente secreto lá e te viu lá, você lá na casa, lá com fulano, com Beltrano, com ciclano. Eu não andei com os balinhos não. Não, eu não. Quando está nessa situação de não reconhecimento, não tem arrependimento. Quando não tem arrependimento, não tem perdão. É exatamente a situação quando o pecador se torna inveterado. O que acontece? Você pecou. Não, eu não pequei não. Você fez. Não, eu não fiz isso não. Não, eu não andei com os balinhos não. Vê o teu caminho no vale e conhece o que fizeste. Olha só como é que vai sendo aqui pintado. Já vou dar a palavra, pessoal, só completar isso aqui. E considere, reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados.
como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Olha a figura que Deus utiliza agora. Agora é um animal no cio, e você já viu, né? Um cachorro no cio, como é que é? Uma cadela no cio, como é que fica? Aquela cachorrada atrás dela. Todo mundo acha. Já viram isso? É figura. Isso acontece no meio dos animais. E o Senhor está aqui exatamente mostrando a figura que você, falando para ela que você foi pega lá com os balins. Eu não. Israel, olha a figura de onde Deus está te dando. Você é como um animal do cio. Todos os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo a encontrarão, que está no meio do cio. Olha a figura. Não adianta, é fácil achar, né? Como os animais. Pega uma cadela do cio, você vê lá aquele monte de cachorro correndo atrás dela. Né? Que ela está no cio, então aquilo ali, né, deixa para eles um identificador. Assim Deus está falando para o seu povo Israel. Então ele está numa condição que as figuras que são utilizadas aqui, né, não adianta você querer dizer que não, porque é isso aí mesmo. Sim, pastor. Só completando esse monte desse ensino maravilhoso, acho que em Boston, não sei de que maneira você citou uma palavra, e eu usei ela no Brasil. Sim. A melhor maneira do homem se arrepender e converter-se, e Deus encontra ele vazio. Eu não sei de que forma você falou isso lá, e eu citei isso com uma irmã que estava, assim, não sei, com um comentário. E precisou de ouvir isso, não sei o que foi. E, na verdade, aquela palavra surgiu efeito na hora. Porque eu falei assim, nós aprendeu no culto, nós estávamos indo para baixo, o pastor foi não sei de que forma, e ele falou. Quando o homem, tudo que você se coloca, você acha que é, no Deus não vai operar. Algo que você fala de novo, não é. Então Deus não vai. Algo que você se encontra vazio, que não tem nada, que vai te encontrar sem nada, ele chega e começa. Aí, na verdade, no outro dia, tudo deu certo, ela se pôs na situação. E já tem notícia maravilhosa. Então, essa posição, você fez, fiz mesmo. Fiz mesmo, é isso aí. Fiz mesmo. Não teve. Não é meu filho. Ou então quer também justificar, eu fiz, mas você sabe por que eu fiz, né? Jair Rosa, uma certa vez, falando de uma reunião da montanha, e ele começava a falar assim, o cara começava a falar com Deus, o que eu fiz para passar por isso? Aí o pastor Jair voltou atrás. Você tem que falar o que você deixou de fazer para estar passando por isso. Né? Não se entrega vazio. Aconteceu. Você tem que... Essa é a razão de ser reorientado. Exatamente. Tem que encarar os fatos. Né? Não adianta ocultar, não adianta... Né? Porque o salmista também, ele diz lá, nós estudamos no Salmo, enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos. Confessei-te o meu pecado, aí pronto, aí veio o alívio. Então é exatamente aí que está a saída, aí que está a solução. Então vamos à próxima pergunta. O que Israel e os seus líderes diziam ao pau e à pedra? O que Deus lhes diria em seus clamores e quantos deuses eles tinham? Versículos 26 a 29. Vão aqui nos dar. Versículo 25 diz: evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Pequei, não me arrependo e pecaria e pecarei de novo. É isso que Israel está dizendo para Deus. Praticamente, não tem jeito. Eu amo os estranhos. Eu não gosto de você, não. Gosto dos estranhos. Mas já pensou o marido ouvir isso? Deus ouviu. Deus ouviu. Não tem jeito, não. Eu vou atrás dos ídolos mesmo, está acabado, eu gosto dele, gosto do fulano, gosto do Beltrano, do Baal Peor, do Baal não sei o que, lá todos eles. Não, de ti eu não gosto, não. É aquilo, ó, com amargo, você vai ver, com amargo é trocar o Senhor teu Deus. Na hora do aperto, você vai clamar, clama a eles para ver se eles vão dar a solução ao teu problema. Tá? Tudo bem, tá ok, vou ficar.
Que situação, que drama, né? Isso aqui é um drama, não é? Um drama. Né, Rodrigo? E hoje é a mesma coisa. É um drama, hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. O Senhor está aí, né, querendo essa fidelidade, essa lealdade para Ele, enquanto a gente trocando Deus por uma série de outras coisas que não levam a nada. Trocando o precioso pelo vil. Aí nunca se torna a boca de Deus, como o profeta Jeremias aqui. E diz, como fica confundido o ladrão, como quando o apanham, assim se confundem a casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, aqui é liderança civil e religiosa, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai. Aí Deus ouvindo isso, né? Tu és meu pai. E a pedra, tu me geraste. Já pensou Deus ouvir isso? Decepcionando. É exatamente o adultério espiritual, é isso aí. A idolatria é exatamente isso. É uma afronta. Se pega, quem é que fez o pau, quem é que fez a pedra? Quem é que criou isso do nada? Deus. Agora, ele é trocado por aquilo que ele criou. É o Criador trocado pela criatura, por algo feito pela mente, pelas mãos e imaginação do homem. E aí, isso aí é você, você é meu pai. Aí, você me gerou. Né? Então é como um filho chegar para um pai, né, e chegar aí na cara dele, não, você não é meu pai não. Quem é meu pai é aquele fulano lá, é um Zé da Birosca. Mas você sabe o que é birosca? Hein? Sabe o que é birosca? Tem birosca lá? É aquele o boteco. O boteco onde o pessoal bebe cachaça ali. Não, meu pai é aquele lá, o Zé da Birosca lá da boteco lá. Aí entra a palavra da Maria Antônia. Por que eles eram maus? Porque eles não profetizavam o pecado. Exatamente. Aí entra a palavra. E quem é sua mãe? Não é você não, é aquela lá. Aquela lá que é minha mãe. Então, mas eu sei que não é. Mas você está dizendo que é. Mas por quê? Porque o ídolo, o pau e a madeira vão dizer, você se conserta, você se converte, você muda é conveniência. A idolatria é uma conveniência. Entendeu? E o não querer Deus é não querer esses agentes intromissores aqui que ele manda, que são os profetas. Os profetas eram os estraga-festas. Jeremias foi chamado e falou, você não tema não, porque o que eu vou usar você para dizer para esse povo é coisa muito... Você vai ter que ser fronte de bronze. Macho mesmo. Não é porque o negócio vai ficar sério, que é coisa pesada que você vai ter que dizer. Aqui ele já está chamando o povo de prostituta, de cachorra, ou animal lucio. Olha aí a linguagem do profeta aqui, é pesada. É uma linguagem pesada, jumento, camela, está aqui, e o negócio é uma linguagem bem pesada. É uma linguagem bem pesada. E aí, trocar pelo ídolo, pela pedra, pelo pau é muito mais fácil. Né? Então, é como os tempos de se trocar os profetas verdadeiros pelos falsos, também é isso. Aqui, os profetas que estão aqui existiam, mas eram falsos. É muito mais fácil adular um falso profeta do que um profeta verdadeiro. E o profeta verdadeiro vai falar o quê? É isso aqui que o profeta Jeremias está dizendo. E vocês vão ver lá na frente o confronto de Jeremias com um profeta falso. Vocês vão ver que lá na frente vai acontecer isso. Né? Deus vai usar cara a cara. Vocês vão ver lá na frente. O profeta e o rei, cara a cara. O profeta e o sacerdote. Vocês vão ver esses confrontos se determinando, porque daqui para frente, essa primeira profecia vai abrir o quê? Vai abrir o leque do que ele vai encontrar. Já, dali para frente, olha, o rei já começa a saber, olha, tem um profeta lá que disse isso. O sacerdote, aí vocês também entraram lá no pau dele. E o profeta, e vocês também foram chamados profetas que profetizam por Baal. Então, aí dali ele já criou os seus inimigos para confrontar durante todo o livro. E é o que nós vamos ver. Por isso que ele vai para o calabouço, ele vai para a situação de punição, né, por conta da profecia, do teor da profecia. Comparações que ele fez, né? As comparações são seríssimas. Isso tudo já vai chegando no ouvido do rei. Daqui a pouquinho vamos ver a reação. Vamos prosseguir aqui então.
e diz: por que me viraram as costas e não o rosto? Não somente vira as costas. Mas está aqui, uma situação, está ele e ela conversando ali, daqui a pouco ela não vira só o rosto, não, vira as costas e abandona. Eu vou para os meus amantes. Acabou. Nós não temos mais nada a ver um com o outro. Olha a figura que Deus utiliza aqui. Isso tudo está na sala de audiência. Vamos ver o veredito depois do juiz. Diz aqui, por que me viraram as costas e não o rosto? Então tem duas aqui, tem duas atenuantes, né, pastor? Tem virar o rosto, é um mal menor. Agora virar as costas para Deus, né, é um desprezo absoluto, total. Diz, mas no tempo do seu aperto, dirão, levanta-te e livra-nos. Por que tem orações que Deus não ouve? Aqui, a retrospectiva. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? A resposta aqui de Deus. Cadê os teus deuses que você fez para ti? O pau e a pedra que você disse que é teu pai e tua mãe. Onde é que são eles? Que se levantem e se te podem livrar do tempo da tua tribulação. Quando o tempo da tribulação você clama a mim, agora você vem aqui, marido, estou passando fome, o negócio está sério, fulano está me batendo, Beltrano está me espancando. Você fica com eles não são os bons, o outro não bota nada dentro de casa, e a situação está feia, minha roupa está toda suja, eu mandei ele comprar uma nova para você. Você não quis isso, você não escolheu eles, você nos escolheu, então agora eles é que cuidem de você. Agora você está passando fome, todo aí com o olho roxo, né? Apanhou bastante ontem, apanhei bastante, me bateu, fica com ele. Esse que é o bom marido? Você escolheu, você me jogou fora. Você viu o quadro? Viu, Lafayette? O quadro? Não, eles, né? Porque, olha aí, no tempo da tua tribulação, eles que os livrem, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as cidades. Não é só um não, né? Anda em qualquer rua, né? Ela já andou com todos os homens da cidade, todos, o número é só contar. Quantas cidades tem? Assim são os teus amantes. Então são os teus deuses, que Deus aqui vê os ídolos como sendo os amantes, é o adultério espiritual, é a prostituição espiritual. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Então aqui, quando se fala nessa questão de transgredir e não reconhecer, está querendo colocar Deus em xeque. Não, eu não fiz isso não. Você fez? Não fiz. E tem muita gente que é assim. Não tem coragem de encarar o que fez diante de Deus. Arruma desculpa, arruma uma série de subterfúgios e ainda tenta justificar para Deus aquilo que fez. Eu fiz, mas o Senhor sabe, né, por que eu fiz, né? O Senhor sabe que a carne é fraca, o Senhor sabe. Aquela desculpa, né? Aquela desculpa. Não é? E quando Deus diz que faz, isso aqui é pior. Isso aqui, não, eu não fiz. Não, você fez. Não, eu não fiz. Não, eu juro com a mão em cima da Bíblia que eu não fiz. Assim? Vamos terminar a lição? A última pergunta. Com que o Senhor disse que os filhos de Israel diziam sobre uma mulher divorciada e como eles estavam com os seus ídolos? Capítulo 3, versículo de 1 a 5, encerra a sessão, quase por assim dizer, né, já colocando a sessão no final. Vamos ver aqui, depois de todo esse litígio entre marido e mulher diante do juiz, vamos ver aqui em que acaba esse caso, hein? Vamos ver. Eles dizem, se o homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? O que dizia a lei? Deuteronômio 24. Se houvesse o divórcio, teria que ser dada a carta de divórcio e a partir dali, nunca mais aquela mulher poderia ser daquele marido. Assim que estava no Deuteronômio capítulo 24. Então era lei. Agora vejam bem aqui. O que é levado? A proposta que é levada diante do juiz. Não se poluiria de toda aquela terra se isso acontecesse? A fulana divorciou do fulano, agora já está de volta lá. Que negócio é esse? Não pode mais acontecer. Pela lei é impossível.
Aí veja só o que o marido diz: olha, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, vem para casa, torna para mim, diz o Senhor. Aí o juiz vai ficar: ué, peraí, depois disso tudo que você falou aí, você estava fazendo esse convite para ela, essa proposta para ela? Hein? Que marido, hein? Deus é um maridão, né? Nesse sentido aqui, que marido. Ainda assim, eu sei, você se maculou com muitos amantes, mas ainda assim torna, olha aí, o livro tem até o título, Turn to Me, né? Return to God, voltando para Deus. Volta para mim, vem para casa de novo. A casa está aqui montada, está tudo aqui, vamos começar a vida de novo. Esquece os teus amantes lá, eu apago isso tudo aí e volta para mim. Né? Levanta os olhos ao alto, olha só, ele faz uma lembrancinha para ela. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Que lugar aqui que você pode dizer que não se prostituiu? Eu tenho aqui o relatório completo, a lista completa de todos os motéis que você frequentou. Tá tudo, tem tudo aqui. Diz aqui, ó, no caminho te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim, manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Consequência, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Está ali no tribunal. Ao menos desde agora, não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o meu guia, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Só se acontecer uma coisa. Aqui está o convite: olha, você se prostituiu com muitos amantes. Contudo, volta para mim. Agora, se não quiser, aí vem. O problema é: eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. É o que está ali no capítulo de número 2. Né? Eu amo aos meus amantes, eu amo os meus bailes, então não quero voltar para casa. Então aí encerra a nossa lição, e a corte termina sem nenhuma resposta favorável em favor do Deus Todo-Poderoso. A mulher não tem jeito, não. Vamos ver então o que vai acontecer. Né? Mas ele vai insistir, você vai ver como é que ele vai insistir. Na próxima lição você vai ver que ele vai insistir. Que o Senhor nos abençoe, e assim a gente encerra esse estudo com uma reflexão que dá para a gente sair e ficar a semana toda pensando, né? Mas eu quero que vocês logo mais tragam aí alguma coisa para nós ouvirmos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.